Olá pessoal, meu nome é Maurício, monitor de Física Teórica 3, e agora a gente vai resolver mais um exercício do Halliday, tá? Da página 18, é o exercício 21. Ele é um exercício 3 bolinhas, então ele é considerado de um nível um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais difícil. Ele usa conceitos de cálculo, então é bom que todos tenham em mente conceitos de máximos e mínimos de cálculo. E é isso, vamos lá. Na figura 21.31, as partículas 1 e 2 de carga Q1 igual a Q2, que é igual a 3,2 vezes 10 a menos 19, estão sobre o eixo Y a uma distância d de 17 centímetros da origem. A partícula 3 de carga Q3, ela vale 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb e é deslocada ao longo do eixo X, de x a 0 até x igual a 5 metros. Para que valor de x, o módulo da força eletrostática exercida pelas partículas 1 e 2 sobre a partícula 3 é: letra A, mínima, letra B, máxima, e quais são os valores mínimo e máximo respectivos dessas medidas aí. Então, como a gente pode ver, a nossa partícula 3 ela está num ponto do eixo X, tá? E ela vai se deslocar de 0 a 5 metros. Então, por uma suposição fora de escala, suponhamos que aqui seja 5 metros. E nós vamos ter que verificar em qual desses pontos ela vai ter ela vai receber a maior força das outras duas partículas, né? Lembrando que todas as partículas elas têm uma carga positiva, então todas as forças que a gente for estudar aqui vão ser forças de repulsão entre elas, tá? E então vamos fazer algumas considerações. Primeiro, vamos traçar o vetor o vetor direcional da força na partícula 3, respectivos das outras duas partículas. Então, vamos primeiro traçar o vetor respectivo à partícula 1 sobre a partícula 3, tá? Seguindo essa direção aqui, da partícula 1 à partícula 3, já que ela é uma força repulsora, ou seja, ela tende a empurrar a partícula 3, nós vamos ter um vetor mais ou menos assim, ó, nessa direção. Então, esse daqui vai ser o vetor F da partícula 3 respectiva à partícula 1. Tá? Essa é a força da partícula que a partícula 3 recebe de 1. E da partícula 2 vai ser análogo, só aqui para cima. Então essa vai ser a F na partícula 2, da partícula 3 respectiva à partícula 2. Tá? Se nós pensarmos que as duas partículas 1 e 2 elas possuem a mesma carga, e a partícula 3 está exatamente no eixo de simetria, nós podemos considerar que essas forças aqui elas vão ter módulos iguais, só que com direções diferentes. Tá? Se eu decompor esse vetor de força F32 aqui no eixo X, então nessa direção, e no eixo Y, nessa direção aqui, tá? E este vetor aqui, o mesmo, o F31, no eixo X e no eixo Y, nós vamos constatar que as forças em Y elas se cancelam. Porque elas são forças opostas, tá? Uma empurra para cima e a outra para baixo. Logo, as duas vão se cancelar. Então, a nossa abordagem vai ficar mais simples e mais tranquila de se resolver se a gente considerar só as forças no eixo X. Mas vamos resolver utilizando uma abordagem de vetores, tá? Uma abordagem completa. E é bom para a gente treinar esse tipo de abordagem, porque vários exercícios nós temos que recorrer a ele. Então, primeiro vamos traçar agora os vetores raio, né, as distâncias entre as partículas. Então, respectivo à partícula 1, o meu vetor raio vai ser este daqui. Respectivo à partícula 2, o meu vetor raio vai ser este daqui. Tá? Não estão bem retos, mas um vetor vocês sabem que é reto. Esse daqui é o raio 2. E esse daqui é o raio 1. Vamos agora escrever esses dois vetores, tá, na forma vetorial e descobrir um módulo entre eles. Então, o que é o raio 1? Ele vai ser este ponto aqui. Tá? Vamos fazer outra consideração também, que a distância que a partícula 3 se encontra da origem, nós vamos chamar essa distância de x. Tá? E ela está no eixo Y. Esse daqui é a notação de vetor. Vocês provavelmente já conhecem, tá? Se não conhecem, é só a notação direcional dos vetores I e J, que seria o nosso x e y. Então, o nosso primeiro vetor, o vetor R1, ó, ele vai ser este ponto menos este ponto aqui. Este ponto aqui ele vale x em I, tá? E 0 em J. Este outro ponto aqui, ó, então menos, né, que é a direção. Este outro ponto ele vale a distância D
em j. Na verdade, primeiro i, né? Então ele vale 0 em i, porque ele está exatamente em cima do zero aqui. Mais a distância d em j. O d é 17 centímetros, mas passando para metro, 0,17 em j metros. Né? Então, R1. Fazer essa conta, essa operação de vetores, bem simples. Então ela vai ficar x em i menos 0,17 j. O módulo de R1 vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado menos essa distância ao quadrado. Para facilitar nossas contas, principalmente na hora da gente derivar mais adiante, então essa distância d aqui, ó, voltaremos a usar a notação d para ela, tá? Então não vou mais usar a notação 0,17. Vamos voltar a usar o d. Vai facilitar para a gente depois. Então essa é a distância R1. R2 é bastante análogo ao R1, tá? Só muda agora os sinais de alguns valores aqui, tá? Então ele vai ser este ponto menos o ponto onde a partícula 2 está. Este ponto aqui é o mesmo ponto xi 0j anterior, menos, agora este ponto aqui ele vai ser o 0 em i, desculpa, agora mais, menos agora 0,17j. R2 então. Fazendo essa operação, ele vai ser x em i menos 0,17 em j. Módulo de R2, raiz quadrada de x quadrado mais d quadrado. Então agora vamos realmente pensar na força que atua sobre a partícula 3. A força total que atua sobre a partícula 3, que é o que a gente procura, ela vai ser a soma das duas forças, as respectivas forças das outras duas partículas. Então, F total, ela vai ser F32 mais F31. Vamos calcular Ft, então. O que seria F32? Constante K vezes carga da partícula 2, então Q2, carga da partícula 3, Q3, vezes o vetor direcional R2, tá? Esse vetor aqui, o direcional, é o vetor unitário, dividido por R2 ao quadrado. Mais, agora, respectivo à partícula 3, então, K, Q1, que agora é o F31, vezes Q3, carga da partícula 3, vezes o R1, esse também é o vetor unitário, este vetor aqui, tá? Só dá a direção, dividido por R1 ao quadrado. Aqui não vai essa notação de vetor, tá? Eu acabei colocando por acidente. Então agora vamos abrir esses dois vetores unitários aqui. O que é um vetor unitário? É o vetor sobre o módulo dele. Então vamos lá. F total. Outra coisa que a gente pode fazer também é a seguinte consideração. Q2 é igual a Q1. E eu vou chamar essas duas cargas de Q. Tá? Então, lembrem-se dessa consideração aqui. E agora, se eu substituir o valor de Q2 e Q1 por Q, eu vou poder tirar muita coisa em evidência aqui na hora da minha operação dos vetores, né? Então, o que eu posso tirar em evidência que é comum nos dois termos? Eu tenho o K, a constante. Eu tenho o Q2 e o Q1, que vale Q. Tirei em evidência. O Q3 aparece nos dois termos também. Então, eu tiro o Q3. E se eu notar aqui embaixo, ó, eu tenho os dois raios que também são... Eles têm em módulo o mesmo valor, né? Então eu posso tirar esse raio também. E vamos substituir já esse raio aqui pelo valor dele que a gente calculou aqui, o valor do módulo dele. Então eu vou substituir aquilo ali por x quadrado mais d quadrado. Tudo isso elevado a meio, né? Que fica ao quadrado no caso, então eu corto a minha raiz aqui, tá? Agora tudo isso vezes
a operação com os dois vetores unitários. Então eu vou ter o R2 unitário. O que é o R2 unitário? Ele vai ser o R2, que é xi menos 0, menos dj, tá? Facilitar um pouco aqui, menos dj a notação, dividido pelo módulo dele, então dividido por raiz de x quadrado mais d quadrado. Isso mais, né, sinal de mais aqui da evidência, o vetor R1 unitário. Então vai ser o xi menos dj. Acho que aqui eu errei de sinal, né, que eu fiz o R1, mas aqui é mais porque é o R2. Então acabei confundindo. Sobre raiz de x quadrado mais d quadrado. Notem agora que ó, o módulo dos dois vetores ele é igual. Então eu também posso tirar esse módulo aqui ó, em evidência. Então o meu ft vai ser k, que é 3. Tirando esse módulo em evidência, ele sai com expoente meio, tá? E eu vou somar esse expoente meio ao expoente 1 do que eu já tenho aqui, já que o termo de dentro, o argumento é o mesmo. Então isso tudo vai ficar x quadrado mais d quadrado, 1 mais meio, 3 meios. E aqui agora eu só tenho a operação dos dois vetores mesmo, que é a soma. Xi com xi eu somo os dois vetores na mesma direção, então eu vou ter 2x na direção i, tá? E agora dj positivo com menos dj positivo, os dois se cancelam. E aqui está a explicação também por que as forças se cancelam aqui nos vetores, as forças na vertical. Porque realmente, ó, como foi demonstrado, elas vão se cancelar aqui vetorialmente. Tá? Então agora essa é a nossa função força. Nós não conhecemos o nosso x, tá? Ele é uma incógnita e é o que a gente procura. Para ele máximo ou mínimo, como dizia no enunciado do exercício. Então agora vamos, para dar continuidade, agora a gente tem que achar os valores de máximo e mínimo que essa função apresenta naquele intervalo de 0 a 5 metros. Para isso, a gente vai usar o conceito de cálculo 1 de máximos e mínimos, então a gente vai usar o conceito de derivada. Então nós vamos derivar a função ft, então eu vou ter uma dft dx, tá? E eu vou ter que derivar esse lado todo aqui. Ó. Se a gente pensar, o k, a constante, e as duas cargas, elas são consideradas constantes no nosso exercício. Então eu posso, por derivada mesmo, eu posso só repetir elas aqui. E agora multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, que seria o 2x sobre x quadrado mais d quadrado elevado a 3 meios. Fazendo essa derivada, é uma regra do quociente, tá? Então eu vou derivar o primeiro termo. O 2 aqui ó, também acompanha uma constante, eu posso tirar ele para fora aqui como uma constante multiplicadora da minha função. Derivando o x eu tenho 1, repito a parte de baixo, menos agora, repito a parte de cima, que é o x, e derivo a parte de baixo. E derivo aqui dentro, né? 3 meios menos 1 fica meio. E agora eu repito a derivada do lado de dentro, que seria 2x. Tudo isso sobre o quadrado da parte de baixo. Regra do quociente da derivada normal. Dando seguimento, repetindo a constante aqui, todo esse termo aqui. Agora eu posso tirar em evidência, ó, eu posso tirar meio em evidência desse termo aqui. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, isso daqui são simplificações, tá? Então eu cancelo esse 2 com esse 2 e eu vou tirar x quadrado mais d quadrado elevado a meio em evidência. Por quê? Porque ele aparece nos três termos que eu tenho aqui. Tá? Então tirando esse termo em evidência, x quadrado mais d quadrado elevado a meio. Vai ficar assim. Então vai ficar 3 meios menos meio, 1. Então x quadrado mais d quadrado. Menos esse x com esse x, 3x quadrado. E esse 3 aqui na multiplicação. Esse cara que eu tirei em evidência, então fica só assim. Sobre, eu vou tirar x quadrado mais d quadrado
meio aqui embaixo também, né? Então, x quadrado mais d quadrado em evidência na parte de baixo. E aqui então fica 3 menos meio, 3 menos meio, 5 meios. Então vai ficar mais ou menos assim. Esse cara eu posso cancelar com esse, fica 1, os dois. E me sobra essa função aqui. Então, dft dx, 2k, que é 3, x quadrado mais d quadrado menos 3x quadrado, sobre x quadrado mais d quadrado elevado a 5 meios. Tenho 3x quadrados aqui e x quadrado aqui. Então eu posso fazer essa operação de menos aqui. Então dft dx vai ficar 2k aqui, porque 3. Esse cara eu cancelo aqui, então vai ficar d quadrado menos 2x quadrado. Tudo isso sobre x quadrado mais d quadrado elevado a 5 meios. Então agora, pelo conceito de máximos e mínimos que a gente aprendeu em cálculo 1, nós sabemos que para a gente encontrar o máximo e mínimo de uma função, nós temos que derivar ela e igualar a zero. E a gente encontra os pontos de máximo e mínimo local da mesma, né? Então é o que a gente vai fazer. A gente vai igualar todo esse termo aqui a zero. Pensando agora, para ser zero esse termo aqui, a gente sabe que esse cara aqui é uma constante com valor definido, então ele não é zero. Então tudo que está entre colchetes aqui tem que ser igual a zero. Então eu vou só isolar essa parte da função. Vai ficar d quadrado menos 2x quadrado sobre x quadrado mais d quadrado elevado a 5 meios. Tudo isso tem que ser igual a zero. Eu não precisava dos colchetes aqui, desculpa. Para esse termo todo ser igual a zero, né, a parte de baixo a gente sabe que não pode ser zero matematicamente. Então, para isso daqui tudo ser igual a zero, eu só preciso que d quadrado menos 2x quadrado seja igual a zero. Isolando o x aqui, ó, a gente vai ter que x quadrado, na verdade x, né, vai ser d sobre raiz de 2. Isolando o x nessa expressão aqui. Na verdade, vai ser mais e menos d sobre raiz de 2. Mas se a gente for pensar que se eu tiver um x negativo, ó, ele vai estar à esquerda da nossa origem. E nós só estamos considerando o intervalo de 0 a 5. Tá? Então a gente vai desconsiderar o valor negativo e considerar apenas o valor positivo aqui. Vou pegar outra folha aqui, vai dar sequência. Então agora a gente já tem o valor de x, para qual a nossa função ela apresenta um mínimo ou um máximo. Tá? A gente não sabe ainda se é um mínimo ou um máximo. A gente poderia tentar um teste de derivado, que a gente aprendeu lá no cálculo. Mas aqui fica um pouco mais simples a gente analisar os 3 pontos do intervalo. d sobre raiz de 2, se eu substituir d por 0,17 e dividir por raiz de 2, eu vou ter o valor 0,12 metros, que ele se encontra no nosso intervalo estudado, de 0 a 5 metros. Então, esse é o único valor de máximo ou mínimo da função que está dentro do nosso intervalo. Então, para a gente determinar se ele vai ser o máximo ou mínimo, é só a gente analisar as 3 extremidades do intervalo. Tá? Então, a gente volta na nossa função ft lá, que é 3 sobre x quadrado mais d quadrado elevado a 3 meios, na direção 2x, tá? Multiplicando ali. A gente volta na nossa função e agora substitui x pelos 3 valores que ele pode assumir, né? Que são os limites do intervalo, então é 0, 5, o limite inferior e o limite superior, e o valor que a gente encontrou aqui, que é um ponto de máximo local, ou mínimo local, não sabemos, né? É o que a gente vai constatar agora, que é o 0,12 metros. Então a gente vai analisar esses 3 intervalos aqui e ver quanto é que fica. Se eu colocar x igual a 0 na minha função ft, vai zerar toda essa parte de cima aqui, e isso daqui tudo vai igual a 0. Isso implica, então, que ft de 0 é 0. Vamos agora substituir por 5. Tá? Então, substituindo 5 nessa função aqui,
Substituindo os valores das cargas Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q, e a carga Q3, e a distância D por 0,17, calculando tudo isso, a gente vai chegar no valor de 1,47 vezes 10 a menos 28 newtons. Então, no nosso extremo máximo do intervalo x igual a 5, a gente vai ter esse valor aqui, tá? E se a gente jogar o nosso valor que a gente encontrou usando derivada aqui, então 0,12 metros, nós vamos encontrar o valor 4,9 vezes 10 a menos 26 newtons, que é maior do que esse daqui, né? Portanto, o nosso mínimo qual que é do nosso intervalo? Vai ser o zero, que é o valor onde as forças somente serão no eixo y, né? Elas vão se anular, então é zero. E no ft igual e no valor de x igual a 0,12 metros, onde a nossa força vai assumir o maior valor em módulo, né? E vai ser na direção de xy, como a gente já tinha constatado. Então, o nosso valor mínimo vai ser no zero, x igual a zero. O nosso máximo vai ser no x igual a 0,12 metros. Tá? E era isso que a questão pedia, né? Então, eram os valores de mínimo e máximo e quanto que dava, que está aqui. 0 e 4,9 vezes 10 a menos 26 newtons. Pessoal, é isso. Essa é uma questão que ela utiliza bastante, muitos conceitos de cálculo, tá? Mas, assim, se a gente for analisar, ela é bem tranquila e se seguir o passo a passo, a gente consegue resolver bem tranquilamente. Valeu, até a próxima.